Estamos de volta e o JT1 tem a honra de receber a atriz Lucélia Santos. Boa tarde, bem-vinda. Muito obrigada, boa tarde. A honra é minha e muito obrigada pela oportunidade de divulgar meu espetáculo. Pois é, a Lucélia ela veio aqui para a Baixada Santista porque ela se apresenta hoje e amanhã, às 8 horas da noite, no Teatro Procópio Ferreira, em Guarujá, com a peça Vozes da Floresta, Chico Mendes Vive. Lucélia, a peça fala sobre a preservação da floresta a partir de uma entrevista feita com o Chico Mendes. O detalhe é que quem fez a entrevista foi a Lucélia em 1988. Isso. E você tinha essa entrevista gravada em fitas cassete? Exatamente, parece doida a história, mas foi exatamente o que aconteceu. Eu fui a Chapuri, no Acre, em 1988, a convite de Chico Mendes, para apoiá-lo no sindicato de Chapuri e para apoiar o movimento dos seringueiros do Acre, os extrativistas, e também para o primeiro encontro nacional das mulheres acreanas, seringueiras, e eu percebi que o Chico estava numa situação muito complicada, ele estava ameaçado de morte, e eu fiz essa entrevista na casinha dele, uma entrevista longa em fita cassete, eu guardei por 34 anos. Aí no ano passado eu resolvi retomar esse material, editei, qualifiquei e construímos uma dramaturgia muito bonita pela voz e pela retina de 3 mulheres. E é essa a peça que eu trago ao Guarujá. E a vocês, eu gostaria muito que vocês fossem me ver, porque é um espetáculo muito importante. E a gente tem, inclusive, imagens da peça para mostrar um pouquinho aí para o nosso público. E eu queria que você explicasse, então, como é que vocês contam a história. Essa é a Valdiza Alencar. Essa mulher saiu do meio da floresta amazônica, sozinha, andou 4 dias e 3 noites sozinha no meio dos varadouros. É uma destemida, uma mulher forte. Ela fundou o primeiro sindicato em Brasileia. Ela empossou os homens, é incrível essa mulher. Ela abre o espetáculo contando a história da fundação do primeiro sindicato e das primeiras mortes que ocorreram através de Wilson Pinheiro, ainda nos anos 70. E ela procura o bispo para pedir ajuda, para proteger a floresta amazônica. Tudo isso na tentativa de manter a floresta de pé, de preservar e proteger a Amazônia. Você divide o palco com o Francisco Carvalho, esse ator que está na tela agora. E aí qual que é a sua personagem e qual ele? São 3 personagens. Essa é a Valdiza Alencar, depois a narrativa passa para a boca da dona Cecília Mendes, que era tia do Chico Mendes e que foi uma mulher que acompanhou toda a história e a trajetória da luta do Chico até a morte dele, que se deu muito em consequência de uma derrubada que deveria haver naquele local, que era a casa dela, era o Seringal Cachoeira, que entrou para a história da humanidade. E depois chega eu lá, em 88, data em que eu fiz essa entrevista, com a camisa do PV, que eu fui fundadora do PV e eu era vice-presidente do PV essa altura. Fui, portanto, a convite do Chico e começa o meu envolvimento com ele nessa luta pelas reservas extrativistas, que é o projeto dele, que existe até hoje. Hoje tem 37 milhões de hectares de reservas preservados graças ao Chico Mendes. E tem 25 milhões de reservas protegidas graças ao Chico Mendes, só na Amazônia Legal. Então, a peça é muito importante porque eu acho que as pessoas agora estão começando a se preocupar com a questão do clima. A partir das tragédias e das enchentes que todo mundo está vendo das suas casas no Rio Grande do Sul, aqui em São Sebastião, pertinho, sim, as pessoas começam a perceber que isso não é uma conversa para o vento ou um blá, blá, blá. A questão climática é uma realidade que tem que ser enfrentada com sabedoria, com paciência e com consciência. A peça traz esse debate e eu dirijo o espetáculo especialmente para a juventude, que não conhece nada da história da defesa do meio ambiente no Brasil, ou muito pouco. A juventude pensa que a questão do clima e o debate sobre a defesa da Amazônia e do clima e dos povos indígenas, dos povos originários, começa com a Greta Thunberg,
E não é verdade. Nós temos aí pelo menos 4 décadas de luta em defesa da Amazônia. Lucélia, deixa eu abrir um parênteses, porque é impossível a gente não te receber sem falar da sua carreira. E entre inúmeras personagens que você interpretou, acho que a Escravizaura, quando você tinha 19 anos, foi um grande divisor de águas e te deu projeção internacional, inclusive. Queria que você contasse um pouquinho dessa experiência. Primeiro, como é que foi interpretar a Escravizaura e essa repercussão internacional que a novela teve? Olha, foi a minha estreia na televisão, uma estreia de muita sorte, né? Você imagina, com 19 anos, uma atriz de teatro, que eu era uma atriz de teatro já, formada em teatro, pegar um protagonista na televisão como Isaura, que é um personagem carismático que marcou não só uma época, marcou todas as épocas. É um clássico da linguagem. Inclusive vai passar agora na Globoplay. Vai estar entrando de novo na Globoplay, no catálogo. Então, a nova geração vai poder assistir a famosa Escravizaura. Então, sem dúvida nenhuma, é um personagem que me trouxe muita sorte na vida, que é uma coisa abençoada. Até hoje você está aqui falando da Escravizaura. Todo lugar que eu vou, em todo lugar do mundo, as pessoas querem e precisam falar da Escravizaura. Eu compreendo isso. E você sabe que é assim no mundo inteiro, né? Sim, inclusive você em ganhou todas as línguas. Prêmio internacional, né? Vários prêmios, mas o mais incrível foi na China. Sim. Porque foi votado pelo povo diretamente, eu tive 300 milhões de votos. O Golden Eagle Awards, né? E Lucélia, você falou de vários países, você chegou a acompanhar algumas dublagens que fizeram da novela? E tem alguma que te chamou a atenção? Ou por conseguirem dar a mesma voz, a mesma entonação que você dava para o personagem, para transmitir aquela energia? Ou que ficou muito estranho por causa do idioma, por exemplo? Sim, exatamente isso que você está falando. O que mais chamou a atenção positivamente foi na China, porque era dublada por uma atriz chinesa e o mandarim é uma língua muito diferente do português, a língua em que eu gravei a novela, e a adequação da voz da atriz chinesa para a minha personagem, Isaura, e para a maneira como eu interpretava aquele papel, parecia que eu tinha nascido falando mandarim. Era perfeita a dublagem no chinês. Eu acho que isso também teve uma influência muito grande em relação ao sucesso tremendo que a novela teve na China. Eu acho que, eu dou muito valor a isso, porque eu acho que uma grande parte desse sucesso veio do trabalho dessa atriz chinesa, sabe? E, ao contrário, uma dublagem que me chamou a atenção, como era desajustada com a minha imagem, foi a dublagem para o basco. Porque eu não sei se o basco é uma língua que tem muito chiado, como até um pouco o português de Portugal. Então, era muito chiado e era uma voz muito grave da atriz que me interpretava, muito dramática. Então, assim, a voz em basco se distanciava muito da imagem, da minha imagem. Sim. Então, são os 2 casos que eu me lembro, assim, para comentar contigo. E o curioso é que na China acabou mudando, inclusive, a forma dos chineses produzirem o conteúdo, né? As suas novelas, enfim, séries. Exatamente. Você sabe que a novela foi estudada pela Universidade de Pequim, porque a novela na China foi um fenômeno, porque foi um fenômeno de população, atingiu 1 bilhão de pessoas viram a Escravizaura na China, em todo o país, uma fita, ia rodando de província em província, e a novela passou em 1 ano. Porque as fitas iam sendo trocadas, ia de uma província para outra província. E eles ficaram impressionados demais com a novela e a universidade entendeu que aquela forma de construir a dramaturgia era a que chamava atenção e agradava ao público, que é a história de você ter um protagonista muito forte e um antagonista, que era o vilão, que era o Rubens de Falco, o Leôncio, que me maltratava, me espancava, me tratava realmente muito mal. Então, foi isso. Lucélia, tudo que é bom dura pouco. Infelizmente, nosso tempo acabou. Queria só rapidinho que você fizesse o convite para o público assistir a peça lá em Guarujá, hoje e amanhã. Perfeitamente. Então, em primeiro lugar, eu quero só agradecer imensamente a Prefeitura do Guarujá, que está sendo tão acolhedora e que gentilmente trouxe o nosso espetáculo à cidade.
Vozes da Floresta, Chico Mendes Vive, um espetáculo que fala da Amazônia, dos seringueiros do Acre e em defesa da floresta amazônica. Hoje, às 8 horas da noite. E amanhã, sábado, também às 8 horas da noite. Venham! É um espetáculo muito emocionante, muito importante. Você vai ficar tocado, você vai pensar, você vai transformar muitos hábitos seus. Teatro Procópio Ferreira. Nós esperamos vocês lá. Obrigada. Lucélia, muitíssimo Muito obrigada a obrigado. você. Infelizmente, nós não temos mais tempo, então, boa tarde, um ótimo final de semana, um forte abraço e até mais. Boa tarde.